Bom dia a todos que vieram para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município. Hoje nós temos aqui uma aula especial de processo civil, uma aula de duração um pouco mais prolongada, cerca de 2 horas de duração, porque vai ser abordado um tema muito importante para quem atua na advocacia pública, também para aqueles que estão fazendo algum concurso para a área pública, porque nós teremos uma aula sobre tutela provisória e fazenda pública, que ajuda a dar instrumentos para a nossa atuação diária, né? Sendo que as tutelas provisórias são uma constante e que gera uma certa correria quando a gente tem situações a enfrentar onde essa figura jurídica aparece. E para tratar desse tema, nós temos aqui, mais uma vez, nosso colega, o Igor Moura Maciel. Além de ser procurador do município de Porto Alegre, ele tem várias obras jurídicas, né, editadas pela Saraiva e pela Riedel. Ele é professor do Estratégia Carreiras Jurídicas e ele também é doutorando pelo CEUB em Direito Público, né? Um feliz doutorando aí, já daqui a pouco doutor, esperamos todos, Igor. Então, sem mais delongas, eu quero deixar vocês com o Igor, sempre fazendo aquele pedido para que vocês deixem os microfones mutados e podem encaminhar as perguntas que desejarem pelo chat, que elas serão passadas no momento oportuno para o Igor responder. Tá certo, gente? Deixar o Igor se organizar ali, respirar um pouco. Bom dia, Igor. A sala de aula é tua. Bom dia, Karen, tudo bom? Bom dia, pessoal. Primeiro, queria dizer que tem dois sentimentos aqui, né, Karen? Primeiro, é uma honra poder bater um papo aqui com o pessoal da casa, né, da PGM, não só residentes, mas muitos colegas também acompanharam a aula passada. Então, como eu disse, a gente ia fazer meio que uma continuidade da aula de mandado de segurança, porque vocês vão ver que a gente vai discutir tem muito a ver com a aula passada, né? E segundo, também é uma honra poder bater um papo aqui e até um desafio, né? Porque eu vi que nas as últimas duas edições aqui acredito, duas das últimas edições, uma foi com o Flávio, né? O Flávio Milhomem, que é um cara muito, muito bom, né? Não sei se todo mundo. Excelente a aula do Flávio. E a outra foi do meu colega aqui do Marder, que eu admiro muito também. Acabei não conseguindo participar, mas vou dizer que falar de processo civil depois do Marder, eu acho que eu estou até meio tremendo aqui, né? De tão nervoso, é difícil. Então, eu queria começar, para a galera que está aqui nos acompanhando, né? Que está aqui assistindo, compartilhando aqui a minha tela com um ponto curioso, né? Eu acho que a Karen falou muito bem que esse é um tema muito importante para a gente. E é tão importante que aí, vamos tirar o chapéu aqui, Karen, para a Cris, para Vanesca, que é a galera que estava à frente de um concurso que a PGM Porto Alegre realizou em 2017 e que a pergunta da prova discursiva foi essa aqui. Uma das principais inovações do CPC foi sistematizar a tutela provisória, papapá, ppp. Aí ele pergunta: quais são os fundamentos constitucionais da tutela provisória? Quais os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência? E se há diferença na concessão de tutela provisória quando a parte adversa é a fazenda pública? Então, na verdade, é tudo que a gente vai discutir aqui hoje, né? Eu diria que, hoje em dia, para quem está pensando ainda em fazer concurso, né, talvez alguns de vocês aqui, principalmente a galera que é estagiário, os residentes, pensem um dia em fazer concurso, é cada vez mais comum, né, que as bancas, e aqui a PGM Porto Alegre, isso é um concurso antigo, né, o mais recente, que o Marler estava à frente ali da prova prática, também teve algumas nuances relacionadas a isso. Mas é cada vez mais comum que a banca cobre o dia a dia da procuradoria. Ela quer saber, né, uma banca de procurador quer saber o que o procurador faz na prática, e isso aqui eu acho que tem tudo a ver com o nosso dia a dia.
E aí, quando a gente vai para a parte mais básica ali do processo civil, quando a gente vai discutir o processo civil de forma mais introdutória, né, por assim dizer, eu diria que a gente, até vou tentar ver se eu volto aqui meu slide e aí vou compartilhar na sequência. Mas eu diria que quando eu falo da tutela definitiva, né, quando eu falo do processo civil, da expectativa da parte quando entra com a ação, basicamente a tutela jurisdicional ela vai poder ser definitiva ou ela vai poder ser provisória. A tutela definitiva ela é aquela que é proferida em sede de cognição exauriente. Então, quando a gente vai para a prática, né, vamos imaginar aqui uma ação judicial que foi manejada contra o município de Porto Alegre, por exemplo. Essa é uma ação que vai ter a petição inicial, depois vai ter a contestação, depois vai ter eventual instrução processual, vamos ter lá audiência, perícia, enfim, para só lá na frente sair a sentença. E aí, uma vez proferida a sentença, a gente tem institutos a favor da administração pública, como, por exemplo, a remessa necessária, que vão fazer com que esse processo, ainda que a Procuradoria não entre com o recurso, que esse processo demore aí pelo menos 3, 4, 5, 10 anos para conseguir transitar em julgado. Isso, 5 anos eu estou sendo gente boa com bons tribunais e tribunais céleres, como é o caso do TJ Rio Grande do Sul. Se você pegar aquela pesquisa do CNJ lá do Judiciário em números, você vai ver que tem tribunal que é 10 anos, 12 anos, 15 anos para a gente ter o trânsito em julgado com ação, em média. E aí, a própria doutrina diz que para se, e aqui eu trago Fred Dier, né, no intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo, do processo, o legislador instituiu uma importante técnica processual, que é exatamente essa ideia da antecipação dos efeitos da tutela definitiva. Então, a ideia da tutela provisória é exatamente eu antecipar os efeitos, antecipar o uso, antecipar o gozo da minha tutela definitiva para um momento ainda no curso do processo. E aí, só para a gente fazer uma distinção, sem querer ser muito chato nessa parte doutrinária, nessa parte teórica, até porque eu não tenho tanta propriedade para falar, mas basicamente essa tutela provisória, né, tomada em cognição sumária, não em cognição exauriente, ela pode ser proferida de duas formas. Ou a gente pode ter a tutela cautelar, e aí ela vai visar assegurar o resultado útil do processo, ou a tutela satisfativa. Qual a diferença? Imagina lá que a gente está discutindo a propriedade de um carro, né? Eu vendi um carro aí para o Luiz tá me devendo um dinheiro, não pagou o carro direito, e eu vou entrar com a ação para dizer, ó, me devolva o carro, porque o carro é meu. Só que nesse meio do caminho, o Luiz está dando cavalo de pau aqui pelo DF, né, Luiz? Né? Estragando o carro de todo jeito. Veja que eu posso pedir uma cautelar para, de certa forma, resguardar que o carro não vai estar todo deteriorado lá no final. A ideia da cautelar é assegurar o resultado útil do processo. Eu consigo lá uma decisão que o juiz, por exemplo, manda recolher esse carro para um pátio, alguma coisa assim, que fique lá sendo conservado, para que no final do processo eu possa ter o bem que eu estou discutindo, ele tenha serventia. Já a tutela satisfativa, me parece que é a que mais faz sentido a gente discutir aqui. E aí, eu vou trazer um exemplo, pessoal, que a gente enfrentou aqui em Porto Alegre. Né? Como sempre, a gente tentou, né, Karen, no encontro passado, trazer exemplos práticos. Não sei se vocês sabem, mas o município de Porto Alegre, na verdade, a lei de improbidade diz isso, a lei de licitações também está dizendo isso, hoje em dia, e o município de Porto Alegre tem uma lei própria dizendo isso, que se o gestor atuou segundo as orientações do município, a procuradoria ela faz a defesa desse gestor em eventual ação de improbidade, em eventual ação, em eventual demanda no Tribunal de Contas. Né? Durante
até muito pouco tempo atrás, eu ficava na equipe que é responsável por fazer essa defesa pessoal do gestor, né, que é lá o pessoal da PRIC, das Relações Institucionais. Hoje, quem está no meu lugar é o Alexandre Marder, né, que ministrou aula com vocês no último encontro. Então, basicamente, nós atuamos, apesar de pagos pela Procuradoria, né, apesar de pagos pelo município, nós atuamos com uma procuração do gestor. E aí, um dia, um ex-prefeito, que não queria dizer o nome, não vale a pena, não faz sentido dizer o nome, ele me procurou porque ele estava inscrito no cadastro de inadimplentes. Ele foi para o Serasa, entre aspas, com uma dívida de R$ 1 milhão, porque não prestou contas no CIAF, né, que é tipo uma prestação de contas com o governo federal. Então, nós ficamos diante da seguinte situação. O gestor está com um nome sujo, cara, tá, né, quem bem sabe, quem bem tem juízo, não se candidata a nada, né, enfim, mas é só incomodação para o resto da vida. Mas ele chegou com essa questão inscrito no Serasa. O que acontece? A gente tem uma súmula, que é a súmula 615, eu acho, do STJ, que ela diz que eu não posso responsabilizar a gestão atual ou eu não posso responsabilizar o gestor por um ato praticado por um ex-gestor se eu fiz todas as medidas ou tudo que estava ao meu alcance para resolver o problema. Nós, então, pegamos esse julgado, essa súmula, e fizemos uma interpretação a contrário senso. Súmula 615. Né? Obrigado, Luiz. Ela diz não pode ocorrer, vou até ler aqui, tá? Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastro de inadimplentes da gestão anterior, se na próxima gestão foram tomadas as medidas necessárias para resolver o problema. Nós fizemos, então, uma interpretação a contrário senso, que era eu não posso responsabilizar o ex-gestor se ele, na época, fez tudo que estava ao alcance dele para poder prestar contas e se o gestor atual não continuou a prestação de contas. Ou seja, quando o cara saiu da cadeira, não tem como eu dizer que ele é responsável por continuar prestando as contas. Até porque são convênios de prestação continuada com o poder público. Né? Geralmente é um dinheiro que eu assinei lá, sei lá, há 20 anos atrás, que eu recebi um dinheiro do Ministério dos Esportes durante 5 anos, 10 anos. Todo ano o Ministério ia pagar um dinheiro, eu ia implementar uma obra, ia implementar uma política pública e tinha que prestar contas anualmente. Então, a gente usou essa interpretação a contrário senso. E aí tem decisão do Supremo que diz que eu até posso responsabilizar o ex-gestor, mas eu preciso ter uma tomada de contas especial do Tribunal de Contas, que é nela que eu vou apurar a responsabilidade de cada um. Eu vou dizer que foi o prefeito A, o prefeito B ou o prefeito C que fez a bobagem, que vai ser responsabilizado. Por que acontece a história toda? Porque um dia esse prefeito, ex-gestor, me procurou e o que a gente percebeu é que, tecnicamente falando, não existia uma tomada de contas do Tribunal de Contas da União. Ou seja, era uma imputação do Ministério que notificou o cara não tinha como prestar contas porque ele já não estava mais na cadeira, e aí ele foi para o Serasa, ele que foi na dívida de R$ 1 milhão. Veja, será se a gente queria abrir as mais de 5.000 páginas de documentos para dizer que a prestação de contas foi bem feita ou não foi bem feita? Me parece que é um puta de um processo que vai dar um trabalho violento e que, convenhamos, dificilmente o judiciário vai virar e vai dizer pode mandar que eu estou doido para analisar uma nota fiscal. Não está. Né? O juiz, imagina que era uma obra de engenharia. O juiz quer tudo menos ler uma planilha e ver. Ele quer discutir direito. Então, nós chegamos à seguinte situação. Como é que eu posso entrar com uma ação judicial que resolva de imediato o interesse do ex-gestor, que é o quê? Eu não quero ir para o Serasa. Não quero ficar no Serasa, não quero ficar devendo R$ 1 milhão. Né? Ao mesmo tempo, o órgão técnico responsável pela apuração dos números
das planilhas ainda não tinha feito a tomada de contas especial, que é o Tribunal de Contas. E veja, conversando com esse gestor, ele dizia, pode fazer a tomada de contas. Eu tenho convicção de que está tudo certo. O Ministério não aceitou, mas na hora que a gente for para o TCU, eu tenho certeza que vai dar certo. Portanto, veja, não é entrar no mérito com uma ação de 50 mil páginas. Era uma ação de, sei lá, súmula 615, mais um julgado do STJ, STF, 5 páginas, e uma discussão de, olha, não foi ainda inscrito, não foi instaurada a tomada de conta especial ainda no TCU. Eu só queria não ficar no Serasa. Então, o que o novo CPC fez foi mudar um pouco. Eu acho que o CPC veio, brincadeiras à parte, para resolver esse nosso problema que a gente teve aí na PRIC, porque o novo CPC ele veio e disse o seguinte, olha, de fato, você tem a tutela cautelar e a tutela satisfativa, mas você pode ter também o momento de requerer essa tutela. Ou seja, você pode ter a tutela provisória de urgência cautelar, que eu peço de forma antecedente, antes do processo começar. Eu posso ter a tutela provisória de urgência cautelar incidental, ou seja, que eu ajuizo, que eu peço já com o processo em curso. E eu posso ter a tutela provisória de urgência antecipada, antecedente ou incidental. Basicamente, quando eu falo da tutela provisória de urgência antecedente, né, antecipada, antecedente, eu estou discutindo esse meu caso. Eu não quero entrar no mérito da questão. Eu só queria que fosse resolvido parcialmente o mérito para discutir isso aqui. E aí o novo CPC, ele também trouxe esse conceito de tutela de evidência que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas entenda, basicamente a gente vai ter esse gênero tutela provisória, a partir do artigo 294 do CPC, que a gente vai ter as espécies tutela de evidência, tutela de urgência, e a gente vai ter o momento do requerimento, que pode ser antecedente ou incidental. E aí, qual foi a grande inovação do CPC aqui? Cara, será que a AGU quer ir até o Supremo, até a Corte de Haia, até a Corte Internacional de Direitos Humanos, para discutir algo que já está na jurisprudência do Supremo e que não vai ter impacto nenhum? O cara não pediu para entrar no mérito da nota fiscal XYZ. Ele só pediu para não ficar no Serasa enquanto não se discute o mérito, enquanto o TCU não aprofunda o mérito. E aí foi o que a gente teve, né, o que se passou a ter, vou avançar aqui os slides aqui um pouquinho, mas é o que o próprio CPC passou a falar da estabilização da tutela. Então, a gente tem o artigo 303 do CPC, que fala, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, se você quiser, AGU, eu entro com a ação e discuto tudo. Eu enfrento toda a questão. Mas eu não queria. Eu queria discutir apenas e tão somente essa questão para ele ir para o Serasa. E aí, o próprio, né, dispositivo, a própria lei, ela estabelece que a tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. E aqui, vamos lá, nós temos 1 milhão de possibilidades aqui no município, principalmente em demandas interfederativas. O pessoal da ACEA, e ali a Ana Alexal estava à frente disso, eu lembro, ela estava discutindo algumas coisas relacionadas a verbas do SUS, esses ajustes do SUS que o Estado devia para o município de Porto Alegre. Verbas de pacientes dos municípios do interior que se consultam em Porto Alegre. Então, a gente tem um crédito aí para cobrar da União. Tecnicamente falando, pessoal, é só alguém ter o bom senso de sentar, analisar as planilhas, validar as planilhas e pagar. Mas, às vezes, tem um normativo, tem
uma instrução normativa, tem uma portaria, tem um documento lá do além que diz que isso não é possível. Ou seja, é algo flagrantemente ilegal, flagrantemente inconstitucional e que está travando os direitos aí, tanto do município como a vontade da própria União de pagar, às vezes. Então, não me parece que a gente tem aqui, em muitas das demandas que a gente atua aqui no município de Porto Alegre, que a gente tenha aquele interesse de litígio, aquele interesse da briga pela briga, aquele interesse de ir até as últimas instâncias. Então, quando você tem instrumentos como esse, como é o caso da tutela antecipada, tutela de urgência requerida em caráter antecedente, que tem a possibilidade de estabilização, às vezes é uma forma da gente resolver alguns problemas que evitam processos gigantescos que vão demorar uma vida para muitas vezes resolver problemas de menor importância. Então, se a gente insiste nos recursos, insiste nas discussões, muitas vezes a gente prolonga o processo de forma um pouco inútil. Eu não sei se eu consegui ser claro, Karen, na ideia, mas acho que é mais ou menos isso, né? Sim, sim. Tá, então vamos seguir. Então eu tenho lá, cheguei com o processo e preciso ajuizar uma ação e pedir uma tutela provisória. Falando na prática, os requisitos para a concessão da tutela provisória, eles estão aqui no artigo 300 do CPC. A tutela de urgência vai ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se o Hélio, o Felipe ou o Marder estivesse aqui na aula, eles provavelmente iriam fazer críticas ao que eu vou falar agora. Mas como eu não sou processualista, então, assim, Karen, se o Hélio, o Marder ou o Felipe pedirem para ver essa aula, você edita e corta essa parte que eu vou falar agora. Deixa só, eles imaginando Não, que eu estou... hoje é tua vez. Está valendo pragmatismo. Vamos, vamos imaginar que eu estou falando de grandes doutrinadores do processo civil. Pessoal. Mas, na prática, moçada, foi uma grande, sei lá, frescura do CPC, penso eu, né, com todas as venhas, porque, na prática, isso aqui ele está falando de fumaça do bom direito e perigo da demora. Ele está falando de um requisito de direito, olha, meu direito é bom, presta atenção que meu direito é bom. E um requisito de tempo. Olha, se você não me conceder o direito agora, vai dar ruim. Meu cliente vai morrer, sei lá. O cara que entra com uma ação contra o município pedindo fornecimento de um medicamento. Probabilidade do direito. Direito à saúde está previsto na Constituição, ele tem o direito. Perigo de dano. Se não fornecer o medicamento, ele vai morrer. Vejam que, tecnicamente falando, é a mesma coisa que a gente viu lá na aula do mandato de segurança, no artigo 7º, inciso 3º, com outras palavras. Lá ele fala de fundamento relevante e risco da ineficácia da medida, mas tecnicamente é um requisito de direito e um requisito de tempo. Só que o que acontece? Às vezes pode acontecer que eu não tenha, como diz aqui o artigo 304, né, do CPC, 305 do CPC, cadê? Tutela cautelar. Não, vamos em frente. A tutela de evidência. Vamos em frente aqui, 309, 311. Às vezes pode acontecer o que diz o artigo 311. Pode existir uma situação que o meu direito é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eu nem preciso demonstrar o perigo de dano. Eu nem preciso demonstrar o aspecto do tempo, né, da demora, que essa demora pode me prejudicar. E aí o CPC ele criou a tutela de evidência como uma espécie de ajuste de rota, por assim dizer. Então, é possível a concessão da tutela de evidência, mesmo que eu não demonstre o perigo da demora, se tiver o abuso de direito de defesa, manifesto propósito protelatório do réu, se as alegações de fato puderem ser provadas apenas documentalmente e tiver tese em recurso repetitivo. Me parece que aqui é bem a ideia lá do mandato de segurança.
né? Eu entrar com a prova pré-constituída, eu não preciso de testemunha, eu não preciso de perícia, eu não preciso de dilação probatória, e tem mais. Já tem tese firmada em repetitivo aí no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tem súmula vinculante sobre isso. Então, cara, o direito é tão bom, mas tão bom, que sequer eu preciso demonstrar ali o perigo de dano. E aí, o próprio CPC ele passou a prever vários dispositivos para fazer essa correlação entre a tutela de urgência requerida de forma incidental e a tutela de urgência requerida de forma antecedente. E aí ele vem trazendo esses institutos jurídicos, digamos assim, para facilitar a gestão processual, para acelerar a gestão processual. Mas o próprio legislador, ciente de que isso era algo complexo, não é tão fácil, não é tão simples da gente entender, o próprio legislador trouxe aí o artigo 305, parágrafo único, que ele permite essa conversão de um pedido em outro. Então, o artigo 303 falou ali da tutela provisória requerida em caráter antecedente, né? O artigo 304 disse que essa tutela pode se tornar estável, e o 305 disse, olha, se o autor precisa discutir e apontar expressamente que tipo de tutela ele está requerendo. Se é a tutela requerida em caráter antecedente, que tem a possibilidade de se estabilizar, né? Não é tecnicamente um trânsito em julgado, mas é uma estabilização da tutela, que a gente para de discutir esse assunto. E o 305, parágrafo único, disse, olha, se o pedido, na verdade, for outro, o juiz pode observar o trâmite da outra tutela. Então, me parece que também, atento a essa complexidade, a essa dificuldade, o juiz, o próprio legislador, né, ele já pensou nessa possibilidade e já trouxe essa possibilidade de conversão. Então, eu tentei fazer uma introdução aqui geral, pessoal, mas nem é tanto o objetivo da aula. O objetivo da aula é o passo seguinte, que é o seguinte, tecnicamente falando, a gente tem a possibilidade de uma concessão de tutela provisória. A gente viu ali. Eu posso conceder uma tutela provisória se o réu é a fazenda pública? Aqui a gente tem uma discussão prévia, me parece, que são aquelas ideias lá do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né, de que existe um interesse público por trás da atuação do Estado, um interesse público por trás da atuação da administração pública, e, por conta desse interesse público, nada pode contra o Estado, e o Estado pode fazer tudo, e o Estado pode passar por cima do particular pela supremacia do interesse público sobre o privado. Em linhas gerais, ou grosso modo, mais ou menos essa ideia. Então, acaba que se cria um mito ao redor do Estado, um mito ao redor da administração pública, que a doutrina fica discutindo se pode ou não pode determinadas situações contra a fazenda pública. E isso é muito curioso, porque, tecnicamente falando, mesmo o CPC de 2015, ele trouxe repetições de disposições que foram replicadas em normas que vêm desde, sei lá, da década de 70. Por exemplo, a Lei 9494 de 97 disse: aplica a tutela antecipada prevista lá no CPC as previsões da Lei 4348 de 64. Aí você vai na Lei 4348 de 64, você vai na Lei 9494 de 97, você vai quer ver? Deixa eu até avançar aqui. Você vai, acabei perdendo aqui, não trouxe no slide. Você vai na Lei 8437 de 92 e tem várias disposições. Eu vou abrir o próprio CPC, que eu acho que fica melhor. Tem várias disposições que dizem: não cabe tutela provisória contra a fazenda pública se for essa situação. Não cabe tutela provisória contra a fazenda pública se for aquela outra situação. Ele vai trazendo várias hipóteses. Mas eu acho que o principal dispositivo é
A própria Lei 8437 de 92 e também, de certa forma, a Lei 9494/97, que eles têm artigos que dizem o seguinte: não cabe tutela provisória contra a fazenda pública em nenhum tipo de ação quando não for cabível tutela em mandado de segurança. Esse é o ponto principal aqui da nossa discussão. Ou seja, se naquele caso concreto não, se fosse um procedimento de mandado de segurança e a lei do mandado de segurança veda a concessão da tutela da liminar, logo, e aí eu trago a lei 8437/92, trago a lei 9494/97, eles vão dizer também não vai ser cabível essa liminar em nenhum outro procedimento. Te passo já, cara, só para eu trazer, porque eu acabei confundindo aqui os slides, só para que ninguém fique com dúvidas. E aí veio uma pergunta: tudo bem, mas e se, como é que ficou essa discussão depois do novo CPC? Depois do novo CPC, a gente passou a ter o artigo, esse é um artigo importante que eu quero que vocês analisem aí. A gente passou a ter o artigo 1059, que ele diz: a tutela provisória requerida contra a fazenda pública aplica-se o disposto lá na Lei 8437 e lá na Lei do Mandato de Segurança. Ou seja, basicamente o que o artigo 1059 do CPC está dizendo é o seguinte: galera, eu tenho várias leis vedando a tutela provisória contra a fazenda pública. A principal delas é a Lei do Mandato de Segurança. E eu tenho várias leis que ficam dizendo o que já está dito. Se é vedada a tutela, a liminar em mandato de segurança, também é vedado em outros tipos de ação. Grosso modo, é isso que a Lei 8437 vai dizer, por exemplo, aqui no artigo 1º. Não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em mandado de segurança em virtude de vedação legal. Isso é algo que é extremamente curioso. Por quê? Porque a lei do mandado de segurança tem 300 milhões de vedações à concessão de liminar. Então, você tem que ficar indo e voltando o tempo todo nos seus estudos. E aí, a coisa não melhora, ela só piora. Por quê? A lei do mandato de segurança ela é de 1951. E a gente teve 60 anos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a lei do mandato de segurança. E quando você vai pegar essa jurisprudência, ela... Aqui, desculpa, eu não sou um estudioso profundo, mas eu vou falar a minha impressão, tá? Mas ela é uma jurisprudência, em regra, protetiva da fazenda pública. Em regra, baseada nessas ideias do saudoso professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que eu tenho a audácia, tá, Karen, de fazer críticas, mas, enfim, quem sou eu, né? Mas, academicamente, a gente pode tudo, né? Então, com base nessas ideias de que o Estado é o suprassumo, de que o Estado não pode nada, de que o Estado, né, quer dizer, o Estado pode tudo, contra o Estado não se pode nada, eu tenho uma jurisprudência do Supremo que é extremamente protetiva e dizendo que essas vedações estão todas corretas. Aí veio a Lei do Mandato de Segurança, que é de 2009, a Lei 2016/2009. No mês seguinte, ou 2, 3 meses depois, o Conselho Federal da OAB entrou com uma ADI contra essa Lei do Mandato de Segurança. E o questionamento da ADI, em boa parte dos dispositivos, é um questionamento sobre as vedações às concessões de liminares em mandato de segurança. E vejam que curioso. O que eu estou dizendo para vocês é que existe um looping na lei. Tem uma lei que veda... O CPC diz, olha, está válido o que está na Lei 8437/92. Eu aplico a tutela provisória. Eu vou na Lei 8437, ela diz, olha, não cabe liminar contra a fazenda pública se não couber em mandato de segurança. E eu vou na Lei do Mandato de Segurança, ela tem, sem exagero, 20 hipóteses de vedação a liminar em mandato de segurança. Aí o Supremo me pauta esse processo, essa ADI, que é de 2009, e julga em 2021 ou 2022. E declarou inconstitucional
boa parte das vedações de liminares contra a Fazenda Pública em mandado de segurança. Primeira pergunta, eu aplico o looping e toda vez que providência semelhante, enfim, tiver vinculado, eu também vou permitir a liminar em outros procedimentos? Essa é a primeira pergunta que a gente vai tentar responder. A segunda pergunta será se esse timing não é prejudicial? Porque, veja, eu estou reformando praticamente todo o sistema jurídico alusivo à tutela provisória contra a Fazenda Pública numa canetada 70 anos depois, né? Se eu for considerar a lei do mandato de segurança lá de 1950. Então, eu já parto para responder a primeira pergunta e te passo a palavra, cara. Como procurador do município, eu entendo que não se aplica o looping. E não se aplica por quê? Porque no Brasil nós temos várias leis dizendo a mesma coisa. E, tecnicamente, todas elas são constitucionais até que se diga o contrário. O Supremo não analisou o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 8437, que repete o que está lá na Lei do Mandato de Segurança. Né? O parágrafo 5º, desculpa. Parágrafo 5º diz que não será cabível liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários. A Lei do Mandato de Segurança diz a mesma coisa. Aqui eu não estou lembrando, não vou nem entrar no mérito se o Supremo disse ou não que isso é inconstitucional, mas suponha que o Supremo tenha dito lá que é inconstitucional. Beleza, é inconstitucional lá no mandato de segurança. Mas na ação de procedimento comum, que está aqui na Lei 8437, me parece que não. Ah, Igor, mas é óbvio que o Supremo vai dizer isso. Tudo bem, então você que está me dizendo isso, entre com a ADI e confie no óbvio. Mas, tecnicamente falando, eu, como procurador do município, se não for um mandato de segurança, eu continuarei sustentando a impossibilidade da liminar. Então, assim, é uma questão muito confusa, é complexa, mas acho que o próprio legislador criou a confusão e o Supremo, com todo respeito, com todas as venhas, não ajudou julgando essa ADI, sei lá, 12, 13, 14 anos depois da Lei do Mandato de Segurança de 2009, 70 anos depois da Lei do Mandato de Segurança de 51. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí eu queria analisar individualmente as vedações da Lei do Mandato de Segurança, que tecnicamente se replicam para todos os outros procedimentos, e analisar a jurisprudência do Supremo, que foi o que o Supremo decidiu aí nessa ADI. Por isso que eu te pedi uma aula específica para falar de liminar em mandato de segurança, cara. Igor, eu queria aqui fazer uma provocação, porque uma das questões em que essa espécie de tutela aparece bastante, eu acredito que em muitos municípios aconteçam situações similares, são as questões envolvendo saúde, né? Providências no sentido de hospitalização, uma UTI neonatal, uma medicação para tratamento de câncer, que não é normalmente deferida, né? E as questões envolvendo a educação. Eu acredito que essas duas vagas, né, vagas de educação, ou às vezes também tratamento terapêutico para usuários de drogas, internações as mais diversas possíveis. Eu acredito que nesses dois temas a gente tem uma quantidade muito grande desse tipo de tutela, e então fica aqui um pedido para que tu, nessa tua explanação, talvez tente exemplificar quando não é cabível, quando é cabível, né? Fica isso, porque eu acho que esse tipo de demanda é de grande volume, pelo menos na Procuradoria do Município de Porto Alegre, eu acredito que em outras advocacias públicas também, e que quem é advogado na área privada também precisa entender como manejar isso corretamente. Perfeito. Eu acho, assim, a minha linha de estudo do doutorado e que
Até tem um professor que eu vou te indicar, Karen, aqui, que é o Guilherme Veiga, até a gente bateu um papo com ele ontem, que é você a gente está chegando à conclusão, ou eu cheguei à conclusão, que muitas vezes o direito administrativo não resolve o problema. Não resolve. E digo mais, a decisão judicial também não resolve o problema. Então vamos lá. A Defensoria Pública entra com ação civil pública contra o município de Porto Alegre para obrigar o município a construir creches. Tá? E aí o município tem uma procuradoria, faz a defesa, eventualmente a gente precisa de uma perícia, vamos supor, estou viajando aqui no exemplo, mas a gente precisa de uma perícia. Para poder fazer a perícia, o juiz decide oficiar o Estado do Rio Grande do Sul para que forneça professores da Secretaria de Educação para fazer essa perícia. Tudo certo, volta. Há uma sentença, o Ministério Público ingressa no processo e recorre, o município recorre, o Tribunal de Justiça profere um julgamento e, no final do dia, o município perdeu e não tem dinheiro para construir as escolas. O prefeito, então, decide tirar o recurso da saúde e colocar na educação porque tem uma sentença judicial e cumpre a decisão. O próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado instauram investigações porque o prefeito deixou de investir na saúde. O que eu estou querendo dizer com isso? No final do dia, quem pagou pelo salário do defensor público, pelo salário do juiz, pelos assistentes do juiz, pelos servidores do tribunal, pelo meu salário, pelo salário do pessoal do município que está atuando na defesa, pelo salário do professor que foi o perito, pelo salário dos desembargadores do tribunal, do membro, foi o mesmo bolso. Então, tecnicamente falando, é uma loucura isso. Assim, é algo surreal. Se tu explicar para um engenheiro que o Estado paga para o Estado brigar com ele mesmo e submete ao Estado para que o Estado julgue, e se descumpre, o Estado pune o... Como assim? Não, mas é porque é o pacto federativo, a independência... Não, desculpa, isso é um argumento doutrinário que eu estou cada vez mais descrente e não aceito. Então, assim, hoje eu acho que a solução dos problemas, né, e aí eu volto lá para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o conceito de interesse público mudou. O que é o interesse público? Cara, o interesse público, qual é o interesse público que o município de Porto Alegre está enfrentando hoje? Não me interessa como, não me interessa de que forma, mas a dona Maria, que teve a casa invadida pela enchente e perdeu tudo, a gente tem que dar um jeito de entregar uma casa e entregar condições dignas para ela voltar a viver. Ponto. Se você vai me dizer que se a gente vai estudar e vai discutir as causas do problema e tal, tudo bem. Não, eu acho que tem que ser investigado mesmo por que chegou a esse ponto e tal. Né? Não é uma caça às bruxas, mas acho que tem que ser investigado mesmo de alguma forma. Né? Eu não estou tolhendo a função do órgão de controle. Mas talvez, se a gente for fazer um processo de... Talvez não, com certeza, cara. Se a gente for usar as regras da lei de licitação, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai sair do lugar. A dona Maria não vai ter a casa dela nunca. Porque, veja, imagina que a gente vai fazer uma licitação no município de, sei lá, Buracópolis, que todos os computadores do município foram perdidos na enchente. Como é que eu vou fazer um projeto básico? Como é que eu vou fazer um projeto executivo? Como é que eu vou fazer um parecer jurídico se nem computador tem? Aí eu vou ter que viajar para uma outra cidade só para... Veja, não faz sentido. Então, a gente tem que pensar mais na solução eficiente, na ideia de uma eficiência do Estado, na ideia de eficiência do próprio judiciário. Então, trazendo esse teu exemplo, como é que eu posso adequar
essa ideia da vedação da tutela provisória a ponderar com outros direitos fundamentais, como é o direito, por exemplo, à educação, o direito à saúde. Realmente é um desafio, né? Hoje se fala muito em submeter determinadas questões, submeter determinadas discussões à mediação. Eu lembro que a gente enfrentou aí em Porto Alegre, na época da pandemia, uma mediação com mais de 400 atores, né, na discussão das OSCs, das OCIPs. Me parece que o caminho vai ter que ser mais nesse sentido, sabe? Uma discussão com todos os atores envolvidos, inclusive os órgãos de controle, inclusive o Ministério Público, todo mundo vai dizer, galera, tecnicamente falando, a gente pode até ser condenado. Mas se eu não fiz antes, porque eu não tinha dinheiro, hoje eu vou continuar sem dinheiro, né? Hoje eu vou continuar sem ter como fazer. Então, esse é o desafio, mas eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos. O fato é o seguinte, eu tenho lá a Lei 2016-2009, que tem as vedações à concessão de tutela contra a fazenda pública. Então, por exemplo, eu tenho o artigo 7º, parágrafo 2º, né, que ele vai dizer que, deixa eu compartilhar aqui minha tela, aqui, por favor, não será concedida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias de bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Ou seja, são previsões que eu tinha aqui na Lei do Mandado de Segurança e que o fundamento para isso é exatamente o risco da irreversibilidade da medida. A tutela provisória, a base da lógica da tutela provisória é a possibilidade de reversibilidade da demanda. Se o juiz me concede hoje, eu tenho que ter formas de voltar ao estado anterior se eventualmente essa minha decisão for revogada. Então, durante muito tempo, a doutrina discutiu se não haveria uma inconstitucionalidade nesses dispositivos por quebra da isonomia. Se eu tenho o processo judicial que parte da igualdade entre as partes, aqui eu teria uma excessiva vantagem para a fazenda pública, porque mesmo presentes os requisitos autorizadores lá, grosso modo, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, o juiz não poderia conceder a tutela provisória nesses casos. A jurisprudência chegou, lá na década de 90, a dizer que aqui não é uma quebra de isonomia. O que existe, na verdade, é um requisito a mais para a concessão da tutela provisória quando é o Estado que ocupa um dos polos da ação. Então, em linhas gerais, foi isso que aconteceu. A gente teve a Lei 2016-2009, a nova Lei do Mandado de Segurança, e tivemos o Conselho Federal da OAB, que ajuizou um ADI para discutir vários dispositivos. Então, o que eu queria fazer com vocês? Eu queria quebrar esse dispositivo em vários itens para a gente poder analisar um a um. Primeiro, artigo 7º, parágrafo 2º. Não cabe liminar em mandado de segurança para compensar crédito tributário, para entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação e equiparação de servidores públicos e concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. De fato, se eu compenso um crédito tributário, crédito tributário, ele goza de liquidez e certeza. Já teve todo um processo administrativo, já teve todo um julgamento administrativo, e agora ele, inclusive, no direito financeiro, é um crédito ali que, quando eu estou entrando com a execução fiscal contra o contribuinte. Por outro lado, o cara tem uma expectativa de direito, ele tem uma tese, aí esse crédito que é líquido e certo, ele compensa com uma expectativa de direito de forma liminar. Veja que o risco da irreversibilidade da demanda é muito grande, Eu não consigo reverter isso depois que eu compensei. A entrega de mercadorias de bens provenientes do exterior, mesma ideia, reclassificação e equiparação de servidor público e aumento de salário de servidor público. Então, inclusive, a própria lei diz que, concedida o mandado de segurança, não vai caber execução provisória nesses casos. Então, o mandado de segurança, tecnicamente, ele cabe a execução provisória da sentença, ainda que tenha um recurso de apelação, salvo nos casos em que for vedada a concessão de liminar. Então, essa questão
chegou ao Supremo. O Conselho Federal da OAB questionou a constitucionalidade desse dispositivo e o Supremo entendeu que esse artigo é inconstitucional. E aqui vem o primeiro problema. Ele declarou essa inconstitucionalidade, salvo engano, em 2021. Né? O ministro Alexandre de Moraes, que foi o condutor do voto vencedor, ele considerou inconstitucional esse artigo porque proíbe expressamente a concessão de liminar, né, nesses casos, e o argumento foi quanto à compensação de créditos tributários. A OAB argumentou que a matéria seria infraconstitucional e a legislação e jurisprudência se sedimentaram no sentido de que é possível compensar, desde que haja lei prevendo essa hipótese e o crédito se constitua por homologação. Segundo, né, então, tem ali discussão do STJ. Segundo, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. A OAB argumentou que a retenção de mercadorias em zonas portuárias, né, ele tem um custo elevadíssimo. E dependendo do tempo de retenção dos bens, isso pode inviabilizar a operação de importação. E aqui, pessoal, nesse particular eu concordo com a inconstitucionalidade da norma. Eu lembro que quando eu cheguei a advogar no escritório em Recife, e a gente teve um caso no escritório que foi uma retenção de mercadoria que veio do exterior, veio da Holanda, salvo engano, veio da Europa, não lembro que país. Mas era uma carga de batata frita. E aí, não de batata frita, né? Da batata, naturalmente, da batata congelada. A partir do momento que a mercadoria foi retida na alfândega, a gente teve que entrar com uma impugnação administrativa para poder discutir ali, né, com o pessoal do Porto, né, da Receita Federal, a liberação da mercadoria. E o custo da armazenagem do container refrigerado, né, no porto era tão alto que era algo em torno de, se ficasse, não sei se 20 ou 30 dias lá no porto, já perderia o sentido econômico da importação. Ou seja, para o cliente, se a gente não conseguisse liberar em menos de 30 dias, já podia esquecer, já podia fazer batata frita para todos os servidores lá funcionar do porto, porque não fazia mais sentido. Ou seja, esse dispositivo, ele me parece que faz sentido por conta dessas, ou melhor, a inconstitucionalidade desse dispositivo me parece que faz sentido por conta dessa situação hipotética. Portanto, o afastamento do imediato controle judicial desses atos administrativos, além de desestimular uma atividade que gera tributos e empregos para o país, estimula a corrupção nas aduanas, né? Haja vista que os fiscais poderão utilizar a lei como moeda de troca para uma solução administrativa. Reclassificação e equiparação de servidor público e concessão de aumento e vantagem. A OAB argumentou que essa vedação revigorou normas antigas do período da ditadura e que isso desigualaria os jurisdicionados do mandato de segurança em detrimento apenas da qualidade jurídica de ser servidor público. Né? Então, aqui foi um argumento a favor de nós, servidores públicos, né? No sentido de que, tecnicamente falando, a lei permitiria que um ato ilegal reduzisse o salário do servidor público, mas não permitiria que uma liminar em mandato de segurança recolocasse o salário nos patamares originais. Então, mais ou menos esse é o argumento, né? E a OAB veio e, de fato, nessa discussão dessa ADI 4296, o Supremo acatou o pedido e reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo. O grande problema é que, enfim, eu tenho aqui uma discussão em sede de mandato de segurança, mas outras leis dizem mais ou menos a mesma coisa. Né? Lembrando que a gente falou da Lei 8437, que ela expressamente diz que não cabe liminar toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em mandato de segurança. Então, só para a gente ficar atento no radar com esse artigo 1º aqui. Eu vou
parar aqui 30 segundos, pessoal, só para perguntar se está tudo certo, se a gente pode seguir, se está muito rápido, se está todo mundo conseguindo entender. Né? Por aqui tudo Basicamente, certo. Aqui, não sei se seria oportuno, mas eu já vou deixar a pergunta do Lucas, que diz assim: quando admitida a tutela provisória em face da Fazenda Pública, seria possível aplicar as frentes objetivando a concessão da liminar? Se sim, o exequente deve habilitar o crédito na ordem de precatórios ou já poderia executar o valor combinado? legal. Legal. Eu entendo que sim, que é possível essa a concessão, né, de astraentes, nesse caso, e como não é tecnicamente um, uma. Se bem, Lucas, que a pergunta foi boa, isso deveria ir para precatório ou pode ser um pagamento direto, né? A, concessão, a ordem, sim, é possível até para poder, né, compelir a administração a cumprir a decisão judicial. Agora, se vai para precatório ou se é um pagamento direto, eu vou ficar te devendo, eu dou uma estudada e te mando, para a Karen depois essa explicação, tá? Perfeito. Outra vedação à concessão de tutela provisória é uma vedação que está na Lei 8437 de 92 também, quando ela diz que não cabe, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou sua liminar, quando impugnado o ato de autoridade, sujeita na via do mandado de segurança à competência originária do tribunal. Aqui é uma regra prevista na norma para evitar burla ao foro privilegiado. O que acontece, pessoal? O disposto nesse parágrafo não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. Vamos lá. O que acontece nesses dois dispositivos aqui que a gente está vendo? Eu enfrentei uma vez no escritório uma discussão sobre a aposentadoria dos servidores públicos da Universidade Federal. E os servidores, na época, né, na verdade, o ato de aposentadoria ele é um ato complexo. Né? Ele é exarado pela administração e homologado pelo Tribunal de Contas. E aí, vários servidores se aposentaram e, quando o ato foi ser homologado pelo TCU, o TCU deixou de homologar. Aí a gente, então, viu aquela questão e falou, vamos impetrar o mandato de segurança. Na época, dos 11 ministros, só o ministro Celso de Mello tinha um entendimento a nosso favor. Todos os outros, Karen, tinham um entendimento contrário. Mas, por uma questão de competência delineada pelo Poder Judiciário, tinham duas varas federais competentes para conhecer daquele caso no primeiro grau, lá na comarca. E ambos os juízes tinham um entendimento favorável. Ou seja, eu vou impetrar o mandato de segurança lá no Supremo para ter uma chance em 11, ou eu vou entrar com ação de procedimento comum, né, uma ação ambulatória, com um pedido de tutela provisória, para ter meio que, entre aspas, um direcionamento de quem é o juiz que vai julgar. E isso que eu estou falando para vocês não é nenhum absurdo. Veja, se eu tenho uma ação contra o TCU, eu posso ajuizar a ação, por exemplo, contra a União Federal. Então, vamos imaginar que vocês hoje vão fazer o concurso da Receita Federal do Brasil, ou o concurso, deixa eu ver, quer dizer, tem o CNU agora, né? Vai ter o concurso nacional unificado aí nos próximos dias. Eu vou fazer o concurso CNU e sofri uma arbitrariedade. A banca fez uma cagada violenta na minha prova. Eu quero ajuizar uma ação contra a banca. Quero que recorrija a minha nota. Já vou dar um spoiler aqui, tá, cara? O TRF4, aí de Porto Alegre, ele é muito reticente a essa tese. Entrar no mérito e recorrigir a prova. O TRF1, aqui de Brasília, ele também é reticente, mas ele é bem menos. Ou seja, você vai ajuizar essa ação. Você é de Porto Alegre. Onde você ajuizaria? Me parece que faz muito mais sentido entrar em Brasília,
ainda que sejam teses difíceis, mas me parece que faz mais sentido por ser um tribunal que é, é, a própria lei, né, permite que contra a União eu entre com ação em Brasília ou no meu domicílio. Então, não estou falando de nenhuma loucura. E aí a gente, então, na época, impetrou o mandato de segurança no Supremo, fomos ao Supremo, e por milagre caiu para o ministro Celso de Mello e conseguimos eliminar e se resolveu essa questão. Mas eu poderia ter entrado com ação perante o juiz de primeiro grau. Só que se eu entrasse, a lei expressamente veda a concessão de liminar, porque era um caso que caberia mandato de segurança, e na via do mandato de segurança, essa é uma peça que, se eu tivesse entrado com mandato de segurança, seria de um tribunal a competência. Logo, não caberia liminar. E por que o parágrafo 2º diz que não se aplica na ação popular ou na ação civil pública? Porque a regra da ação popular, a lógica da ação popular e da ação civil pública, que é uma prima dela ali no processo coletivo, né, uma irmã dela, é a proteção do patrimônio público. E a lei, a Constituição, elas estimulam que o cara entre com ação popular para proteger o patrimônio público. Então, imagina que eu estou no interior do Rio Grande do Sul. E o ato praticado é pelo presidente da República. Eu quero entrar com ação popular. Não faria sentido eu ter que contratar um advogado em Brasília e ajuizar essa ação no Supremo, se a própria ação popular é uma ação gratuita, que é estimulada pela Constituição para a defesa do patrimônio público. Então, a jurisprudência do Supremo é que, ainda que o réu seja o presidente da República, a competência para processar e julgar a ação popular é do juiz de primeiro grau. Então, por isso que eu não vou ter essa vedação aqui. Tá? Então, falamos lá do artigo 7º, parágrafo 2º, e falamos desses dois dispositivos aqui da Lei 8437. A próxima vedação é essa do esgotamento da demanda. Não será cabível liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Que é o caso das situações de saúde, né, Igor? Deferiu, esgotou. É o caso da situação de saúde, de educação. Vaga em escola. Na verdade, Karen, eu acho que esse é o dispositivo mais descumprido do judiciário, da história do judiciário. Porque, de certa forma, pelo menos quando a gente está falando aqui de município, eu não estou conseguindo pensar numa hipótese que não esgote em todo ou em parte a objetação. Né? Então, se eu vou lá para a compensação tributária, que o Supremo diz que é inconstitucional, a compensação tributária acaba esgotando a objetação de certa forma. Né? Então, é um dispositivo que a gente sempre argumenta, a gente sempre traz na bagagem, mas que geralmente a gente leva porrada aí no judiciário. Sim, imagina a situação de uma UTI neonatal, que a pessoa entra pedindo, né? Dá liminar, porque ele não quer ficar nas suas costas com a morte de um neonato, né? Digamos que a ação fosse improcedente, alguém ia pegar e tirar a criança da UTI neonatal. Para ti é só leito comum. É isso. Isso, né? Não vai acontecer. Acho que tem vezes que a realidade se sobrepõe ao processo. Aí esse é o grande ponto, né? É o caso concreto, é a lógica do dia a dia. Porque, por exemplo, até reforço aqui, acho que é bom convidar o Guilherme para vir bater. Vou te passar o WhatsApp dele depois, cara. Ele fez um livro sobre mediação nas cortes superiores. Interessante. A gente teve um caso aí no município que a gente pediu a remessa para mediação. E é um ADI. No âmbito da ADI, a gente pediu a mediação. E acho que o ministro Fachin, o relator, salvo engano, ele deferiu. Tem até que ver com o Felipe como é que está isso aí. Mas o que acontece? É que a realidade ali, a real life, né, a vida real, é completamente diferente do que a gente vê na teoria. Então, hoje, eu vejo muito mais o judiciário preocupado com as consequências econômicas da decisão
do que apenas, então, somente com a parte teórica ali do direito. E não só consequências econômicas, também consequências pessoais, consequências práticas aí da decisão. Né? Então, vamos lá. Eu sou juiz, estou sentado lá na cadeira. Entra uma ação que diz que a pessoa precisa da UTI neonatal com urgência, sob pena de não sobreviver. Ponto. É na sexta-feira, no plantão. É óbvio que eu vou dar. Não tem nem perigo eu não conceder. Se o cara estava mentindo, ou se não estava, se não... Isso aí a gente resolve semana que vem. Mas eu vou negar a liminar para, de certa forma, ficar comigo o peso na consciência de que aquela pessoa tinha uma chance de vida e não teve por minha culpa, eu não vou fazer isso. Então, acho que chega um momento até que nem é mais direito, né, cara? É mais, sei lá, sei lá, é qualquer outra coisa menos o direito. E aí, veja, se a discussão fosse só direito, o próximo artigo que está no CPC resolveria o problema. Artigo 303, parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ora, vamos lá, imagina uma licitação para prestar um determinado serviço, né? Se a outra parte prejudicada entra com a ação, consegue eliminar para suspender a licitação, a irreversibilidade da medida já está caracterizada, me parece, porque o município está deixando de prestar um serviço essencial ali para a população de imediato, né? Me parece que o cálculo que a gente precisa fazer é o que seria essa irreversibilidade da decisão, né? Quando eu pego, por exemplo, um candidato de um concurso público que consegue uma liminar para entrar na lista, né? Essa consequência da decisão também tem que ser analisada. Vou trazer 2 exemplos aqui recentes. PGE São Paulo. Alguns candidatos entraram com mandato de segurança e conseguiram se garantir na segunda fase. O cara discutiu lá, por exemplo, Karen, ele discutiu, por exemplo, Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui, não? Então, né? Sim, sim. Tá. PGE São Paulo. O cara conseguiu, candidatos conseguiram eliminar para discutir, salvo engano, uma determinada questão que deveria ser anulada. Tá? Eu consegui eliminar. Beleza. Então, na liminar, o juiz garantiu que eu estivesse na próxima etapa do concurso. Só que qual é a consequência dessa decisão? Veja que loucura. Os 300 primeiros colocados passavam para a próxima etapa. E, naturalmente, todos aqueles empatados com o último colocado. Então, eu tive alunos que me procuraram porque eles tinham feito, eu não vou lembrar a nota, cara, mas eles tinham feito, sei lá, 70 pontos. E estavam estudando para a próxima etapa porque eles foram os últimos colocados ali com 70 pontos. A partir do momento que aquele fulano entrou, a nota de corte subiu para 71. E essa galera toda ficou fora. Tu entendeu? Porque ele foi um a mais lá no topo, digamos assim. Então, o trauma, o problema já foi criado. Veja, o tanto de gente prejudicada por conta dessa liminar que foi dada. Então, a solução dada pela banca foi muito legal e depois eu vi que tem vários julgados sobre isso, inclusive no STJ, que você cria uma lista paralela. Mantém como está todo mundo e esse fulano vai ser de uma lista paralela que veio do além legal. Se ele conseguiu eliminar, tudo certo, ele vai ser o candidato 301, digamos assim, na lista. Ele não vai ficar aqui junto, ele não vai prejudicar ninguém. Aí eu consigo ver a possibilidade de reversibilidade da decisão. Outro exemplo, OAB, prova da OAB recente. Não é essa última, a do exame passado. Eu dou aula de direitos difusos e coletivos, né? Então, as minhas disciplinas são direito administrativo, direitos difusos e coletivos.
Dentro de direitos de fluxo coletivo, direito do consumidor. A OAB cobrou uma questão sobre o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. A questão era fácil, tá? Não era difícil. Mas a resposta estava num decreto do presidente da República que regulamentava o SAC. E esse decreto, tecnicamente falando, não estava no edital. Os alunos entraram com impugnação, recurso, a FGV não aceitou, e alguns deles impetraram o mandato de segurança para anular a questão porque não estava no edital. Tecnicamente falando, eles estão certos. Faz sentido, se não está no edital, eu não posso ser avaliado. Agora, como é que o juiz vai decidir isso? Porque, veja, a Karen impetrou o mandato de segurança. E se eu anulo essa questão em favor da Karen, eu tenho outras 100 mil pessoas que fizeram a prova e que têm que ser beneficiadas por isso. E aí? Como é que eu posso, numa decisão subjetiva, no processo da Karen, gerar efeitos erga omnes, digamos assim, para todo mundo que fez a prova? E como é que eu posso fazer isso numa liminar em mandato de segurança? Me parece que a coisa fica ainda mais complicada. Se eu sou o procurador da OAB, né, me parece que, com tudo isso que a gente está falando aqui, é muito fácil fazer essa defesa, dizer, não, meu amigo, não pode, reversibilidade da medida e por aí vai. Mas aí vamos pensar no outro lado, vamos pensar no lado concurseiro. Essa ação transita em julgado a favor do concurseiro daqui a 10 anos. Aí tem um monte de gente, cara, que já até desistiu de fazer a prova da OAB porque nunca conseguiu passar na primeira fase. Eu vou ligar para ele e dizer, seu fulano, você vai ter a chance de fazer a segunda fase agora, 10 anos depois. Aí me parece que o provimento jurisdicional não está resolvendo o problema de absolutamente ninguém. Né? Só criou um problema ainda maior. A solução a OAB deu. E também foi muito interessante. A OAB recebeu a liminar em favor de um candidato e, de ofício, anulou para todo mundo e, de ofício, disse que todo mundo poderia fazer a segunda fase do exame seguinte. Porque, como ela anulou com 30 dias, sabe, já estava em cima da segunda fase, também não fazia sentido eu te forçar a fazer a segunda fase daqui a 10 dias, enquanto todo mundo estudou 2 meses. Então, a OAB disse que podia fazer. Então, assim, me parece que, de novo, eu estou indo além do direito, eu estou indo além dos requisitos. Me parece que né, como diria minha avó, bom senso. Né? Você pegar e analisar e ter bom senso em determinados pontos. A gente pode citar inúmeras hipóteses, e eu acho que esse é o grande desafio, cara. É você, enquanto procurador, ter uma análise com a gestão do caso concreto e conseguir ali. E esse é o mais difícil, porque quem nega dorme mais tranquilo. É mais fácil negar, é mais fácil não fazer nada. Mas o desafio é a gente conseguir identificar as situações e nessas situações a gente conseguir ter essa atuação mais prospectiva, né? Poxa, imagina o parecer que decide anular de ofício a questão e beneficiar 50 mil pessoas. É bem audacioso, né? Enfim, é bem. E, Igor, nessa questão de que direito é bom senso, olha só, tem uma excelente pergunta da Juliana aqui, saindo um pouco de OAB de concurso, voltando à saúde. A gente estava falando ali da questão da UTI neonatal e ela postou a questão de sentença proferida em sede de ação civil pública, que acolhe integralmente o pedido do autor e autoriza a liberação de remédios de uso proibido por órgãos administrativos fiscalizadores, todos potencialmente lesivos à saúde da população. Enseja a apelação com pedido de efeito suspensivo. Depois disso, a Fazenda Pública deverá protocolar no TJ um pedido de análise imediata desse efeito suspensivo pleiteado. Seria possível, ao mesmo tempo, a Fazenda pedir a suspensão dos efeitos da sentença ao presidente do tribunal? Perfeito. Na verdade, aqui é assunto para outra aula.
Mas o que eu vejo? A gente tem 3 formas de impugnar isso aí. A primeira seria um recurso de apelação, naturalmente, só que a apelação demora uma vida para chegar no tribunal, mesmo com o processo eletrônico. Aí o CPC ele vai dizer, eu tenho que pegar o artigo exato, mas é o artigo 1010, será? O CPC ele vai dizer que, nesses casos, eu posso fazer uma espécie... Eu posso fazer uma espécie... Pronto. Achei o artigo. É o artigo 1012 do CPC. Vou compartilhar aqui minha tela. Quando eu falo de apelação, imagina que a concessão da tutela provisória foi dada em sentença. O recurso cabível é o recurso de apelação. E a apelação vai ter efeito suspensivo, né? Em regra. Só que a própria lei diz que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente a sentença que concede tutela provisória. Ou seja, tecnicamente falando, a apelação tem efeito suspensivo. Mas, se a sentença concedeu a tutela provisória, que é o caso, eu acho que a colega está perguntando, não cabe efeito suspensivo na apelação. Não é só o protocolo da apelação que vai gerar o efeito suspensivo. Então, o que a PGM vai ter que fazer? Protocola a apelação e, imediatamente depois, usa o parágrafo 3º. O pedido de concessão do efeito suspensivo poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição. Ou seja, eu protocolei a apelação e faço uma espécie de ação cautelar fazendo referência a essa apelação, mas eu protocolo direto no tribunal. E o pedido seja atribuído efeito suspensivo àquele recurso de apelação que eu protocolei lá embaixo. E já marca uma conversa para os embargos de orelha. Já vai lá com os embargos auriculares lá. E aí, a Lei 8437, ela diz no parágrafo 4º que, se for algo que gere grave lesão à ordem pública, né, à segurança, à economia pública, à saúde pública, porque não ao interesse público, eu posso fazer um pedido de suspensão de liminar direto ao presidente do tribunal. Então, nesse teu exemplo aí, provavelmente o que a gente faria é entrar com a apelação, no minuto seguinte, protocolar uma cautelar no Tribunal de Justiça, que vai para um relator, né, para ele atribuir efeito suspensivo à apelação, protocolaria o pedido de suspensão de liminar e, dependendo do caso, uma reclamação constitucional no Supremo, porque aí teria que ver se o caso se aplica à jurisprudência do Supremo sobre o assunto. Né? O Supremo tem... Isso é um assunto bem complicado, né? Bem chato esse aí de... Tem decisão de todo jeito lá no STF sobre competência, enfim. E aí, falando um pouquinho ainda dos requisitos aí da tutela, a própria Lei 8437 repete o que a Lei do Mandado de Segurança dizia. Não será cabível liminar que defira compensação de crédito tributário ou previdenciário. E aí, está valendo ou não está valendo? Né? O Supremo declarou inconstitucionalidade lá do artigo do Mandado de Segurança, mas não declarou esse aqui. Fica a pergunta. Depois, o próprio CTN diz: é vedada a compensação de crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão. Ou seja, a gente tem um problema aqui. O Supremo declarou a inconstitucionalidade do dispositivo na Lei do Mandado de Segurança. Quer dizer, então, que em mandado de segurança pode, mas em ação de procedimento comum não pode, por conta desse artigo da Lei 8437 ou por conta do CTN. Né? O desafio aí é que eu tenho uma situação provavelmente irreversível que vai gerar prejuízos aos cofres por conta dessa liquidez aí do crédito tributário e que, enfim, eu preciso, né, refletir se vai continuar tendo aplicação ou não. O fato é que a súmula 212 do STJ, que dizia a compensação de crédito tributário não pode ser deferida em cautelar ou qualquer outra liminar,
foi cancelada depois da decisão do Supremo. Então, acho que esse cancelamento da súmula dá um indício de como o STJ vai interpretar a matéria, no sentido de que liberou geral compensação de crédito tributário em qualquer tipo de tutela provisória, né? Enfim, seja ela no mandado de segurança ou em qualquer outro tipo de ação. A gente não sabe ainda como é que o Supremo vai interpretar as consequências da ADI 4296, mas esse é um aspecto, me parece, bem relevante. E aí, vocês, só para a gente ter uma noção, quem está aqui acompanhando que tem alguma pretensão de concurso público, que ainda vai fazer concurso alguma vez na vida, seja para procurador, para qualquer coisa. Só para a gente ter uma noção aqui. Porque aí vem a questão do... Tem gente fazendo para procurador no interior, tem um que acabou de ser chamado para PGM de Cambará do Sul, Legal. e tem muitos assim que estão fazendo mais para a área técnica de tribunal e outras coisas que estão saindo esse ano, Igor. Mas um dia vão Me fazer... corrijam, pessoal, ali, coloquem no chat as áreas ali, áreas diferentes que alguém esteja pretendendo, mas em grande resumo é mais ou menos isso aí. E aí porque aí a gente volta para a pergunta da Fundatec, né, que a PGM Porto Alegre fez aqui. Quais os fundamentos constitucionais da tutela provisória? E parece que ali os artigos que envolvem o devido processo legal e principalmente a celeridade do processo, né? Esse me parece são os fundamentos da concessão da tutela provisória. Quais os requisitos para a concessão da tutela de urgência? Artigo 300 do CPC, né, que ele fala probabilidade do direito e perigo de dano. E se existe diferença na concessão da tutela provisória se a parte adversa é a fazenda pública. Aí é um verdadeiro show, né, que você pode dar aí para falar que, primeiro, não é uma quebra de isonomia, né, segundo a tese que prevaleceu no Supremo. Segundo, das várias hipóteses da Lei 9494, da Lei 8437, que acabam fazendo referência à Lei do Mandato de Segurança, e pegar as hipóteses específicas lá da Lei do Mandato de Segurança e, claro, comentar o julgado do Supremo Tribunal Federal. E aí, é interessante também que a gente veja, por exemplo, exceções à regra. Então, para trazer um pouquinho da pergunta da Karen, eu tenho um julgado do STJ que fala de uma tese firmada pelo STJ que uma das exceções à regra, Karen, foi exatamente a concessão de medicamento, né, pelo SUS, né, o fornecimento de medicamento. Então, na verdade, o STJ disse que era, sim, possível o fornecimento de medicamento através de liminar, se comprovado por meio de laudo técnico, né, a necessidade, a imprescindibilidade do medicamento, e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, né, porque aqui seriam os medicamentos não incorporados no SUS, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro da Anvisa do medicamento. Depois o Supremo até foi além para falar um pouquinho sobre os medicamentos que não estariam no rol da Anvisa também, não teriam sido aprovados pela Anvisa ainda. Beleza. E aí vem, professor, mas falando um pouquinho da tutela de urgência, é possível a concessão da tutela antecedente contra a fazenda pública? Aquela que a gente viu que ela pode se estabilizar? Eu penso que sim, porque em nenhum momento o CPC fez qualquer diferença, né, sobre a tutela requerida em caráter antecedente ou a incidental. Mas aí, se a fazenda pública é ré na ação e ela não recorrer, eu posso falar em estabilização da tutela? Penso que sim, também. Mas isso não iria necessariamente precisar gerar uma remessa necessária, né, remessa necessária, o envio do processo ao tribunal?
como condição de eficácia da sentença? Me parece que não, né? A estabilização da tutela, ela não se confunde com o trânsito em julgado. Tudo bem, né? Trânsito em julgado é uma coisa, estabilização da tutela é outra. Mas, se eu entrei com um pedido de tutela provisória em caráter antecedente, o município não recorreu, tutela estabilizou, eu posso pedir a expedição de precatório com base nessa estabilização da tutela? Vocês entenderam a pergunta? Né? Posso pedir a expedição de um precatório com base na tutela estabilizada? A ideia é que não, porque para eu expedir o precatório ou RPV, né, eu preciso do trânsito em julgado. Agora, a partir do momento que eu tenho uma estabilização da tutela, ela não se confunde com o trânsito em julgado, logo, ela não gera esse meu direito aí à expedição de precatório ou RPV. Como diz o professor Leonardo Cunha, nos casos em que se permite a tutela de urgência contra o poder público, é possível haver a tutela satisfativa antecedente com a estabilização, mas não se permite estabilização para antecipar a condenação judicial e permitir expedição de precatório ou RPV, exatamente porque a estabilização da tutela não se confunde com estabilização da tutela não se confunde com o trânsito em julgado. Tá bom? Igor, aqui a propósito disso, a Lídia está perguntando se o Instituto da Suspensão de Liminar, por não ter natureza de recurso, poderia servir para obstaculizar a estabilização de tutela antecipada concedida contra a Fazenda Pública? Veja, eu entendo que, na prática, eu não consigo enxergar na prática uma situação que fizesse sentido essa suspensão da liminar, porque o simples protocolo do recurso faz com que a decisão não se estabilize, entende? Eu não preciso ganhar um recurso, basta protocolar um recurso. Então, se eu fizer um recurso meia boca de 2 páginas, já resolveu o problema, né? Um agravo de instrumento. Então, me parece que eu não consigo visualizar uma situação prática para isso. Agora, vamos imaginar uma hipótese que eu entrei, que saiu, que foi estabilizada uma tutela contra o município, e o eventual impacto disso, né, o impacto dessa ao interesse público, só vai ocorrer depois. Pode ter acontecido uma estabilização da tutela, que naquele momento eu não enxerguei nenhum prejuízo, mas só enxerguei depois que ela já tinha se estabilizado. Aí eu posso entrar com aquela açãozinha para rever a tutela, né? Eu posso entrar com ação até 2 anos depois, acho que até 2 anos, né? O prazo que o artigo, deixa eu ver aqui, artigo 303 do CPC, ele vai falar, 304, né? Até 2 anos, é o parágrafo 5º do artigo 304. Posso entrar com essa ação e me parece que talvez, sim, é possível a gente imaginar uma suspensão de liminar nesse caso. Tá bom? O fato é que, deferida a tutela provisória, eu posso entrar com agravo de instrumento, que é o recurso, eu posso entrar com a suspensão de liminar e com a reclamação constitucional, que não são recursos, né? Então, eu não afetaria aí a tal da unicidade recursal se eu entrasse com esses vários institutos. Eu vou trazer como exemplo para vocês um caso que a gente enfrentou em Porto Alegre, que foi na época das eleições ali, cara, que discussão do passe livre, lembra? Que eu acho que a Defensoria Pública entrou com ação. O que acontece? O município ele revogou isenções de transporte público. Algumas dessas isenções diziam respeito ao transporte no dia da eleição, né? O passe livre no dia da eleição. Só que, tecnicamente falando, essa lei tinha sido uma lei de 2 anos antes. Não foi um negócio
da véspera, não foi um negócio que a gente revogou na quinta para a eleição ser no domingo. A gente tinha revogado, tinha 1 ano, 2 anos isso aí. E aí, a Defensoria Pública entrou com a ação e conseguiu uma liminar para obrigar o município a cumprir o passe livre, ou seja, todo mundo que pegasse ônibus no dia seria de graça, no dia das eleições, em determinado horário, em determinado período. E o impacto disso, salvo engano, era de 1 milhão ou 10 milhões, era um valor bem alto. Assim. Aí, a gente entrou com... eu participei disso lá com a SEAI. A gente entrou com agravo de instrumento para o TJ, que foi distribuído para um relator. A gente protocolou o pedido de suspensão de liminar, nos termos do artigo 4º da Lei 8437, que vai para o presidente do tribunal. Portanto, é uma decisão mais política. Né? E, na época, o ministro Barroso julgou uma ADPF, Barroso, não vou lembrar, Barroso ou Alexandre de Moraes, talvez, julgou uma ADPF que foi relacionada ao passe livre a todos os estados. Era um julgamento colegiado, era uma decisão em sede objetiva do Supremo para todo e qualquer passe livre na época, sabe? Era um negócio mais geral. E aí a gente entrou com a reclamação constitucional para dizer que houve descumprimento dessa decisão. Então, veja, contra uma liminar contra a Fazenda Pública, a gente entrou com três impugnações, digamos assim. Me parece que é possível, me parece que quem está estudando para concurso de procuradoria tem que ficar atento a todos eles, né? Enfim, acho que é mais ou menos isso aí também. Tá? Eu estou achando engraçado que a minha câmera está indo e voltando, né? Agora que eu vim perceber isso aqui. Porque eu já tinha percebido, eu ia te perguntar sobre isso. O Luiz está dizendo que parece inteligência artificial. Eu acho que agora eu pensei que tu tivesse até, talvez, com mais de uma câmera. Não, agora foi. Olha, era um botão aqui no Zoom. Palco central. Acho que dá para ficar caminhando e ele vai me seguindo. E ele vai acompanhando, porque em alguns momentos tu virava para a câmera, ela te aproximava. Eu pensei assim, nossa, o equipamento do Igor tá bom, hein? Profissional. Contratou um cameraman. Tem 3 pessoas aqui atrás filmando a aula aí. Então, assim, a gente pode entrar com 3 impugnações aí, né, a uma decisão. Só que na prática, Karen, e aí eu volto a insistir no mesmo assunto. Qual é o interesse público por trás dessa decisão? A gente entrou com recurso, né? Eu nem lembro, mas eu acho que na época a gente até conseguiu reformar a decisão. Não vou lembrar agora. O fato é que, vamos supor que a gente reformasse a decisão, como de fato a gente tentou reformar, como de fato eu despachei com a presidência do Supremo no sábado, né, para tentar reformar a decisão. E aí, imagina que a gente consegue aqui na CDF uma liminar no sábado à noite, que era o que estava se desenhando. A decisão do Supremo saiu às 5 da tarde do sábado, tá? Vamos supor que a gente ganhasse essa liminar. Percebe que no final das contas todo mundo ia perder? Porque a população ia querer pegar o ônibus, mas não ia estar sabendo da notícia que saiu da decisão judicial que a gente ganhou no sábado. A ação judicial que a Defensoria Pública entrou, eu acho que foi muito ruim. Aqui eu não vou entrar no mérito, se foi estratégia, se não, eu não vou discutir esse assunto. Mas a lei já tinha mais de 1 ano. Então, essa é uma discussão que a gente tem enfrentado 1 ano antes. Não em sede de liminar, na antevéspera da eleição. Porque, independente do resultado desse processo, não ia dar tempo de avisar a população. Não ia dar a população ia querer pegar o ônibus achando que estava vigente a informação que saiu no jornal no dia anterior. Aí eu ia publicar uma nova notícia do jornal que não tem passe livre no domingo de manhã, mas a gente já tinha saído para votar. No final, a confusão estaria feita, porque mesmo o cara que queria sair de ônibus para votar não teria se preparado para juntar o dinheiro para pegar o ônibus e sair votar.
Então, qual a utilidade prática dessa decisão, dessa forma e nesse momento, né? então, no final, eu acho que a solução foi um acordo com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria Pública, com o município, dizendo, cara, beleza, vamos fazer o passe livre. Mas o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, o dinheiro saiu de R$ 1. Porque, veja, vamos supor que o prefeito tivesse dado o passe livre contra a lei do próprio município, porque ele disse, eu quero dar o passe livre porque eu quero que o povo vá votar. Se ele faz isso, quem é que vai pagar os 10 milhões lá do custo? Vai sair do bolso dele. Improbidade, me parece, aí é o mínimo que ele vai responder. Então, veja que, na prática, ou a gente tenta soluções globais, me parece, né? Chamando vários atores, ou a solução dificilmente vai resolver o problema, ou a decisão judicial dificilmente vai resolver o problema. E aí, a própria lei, o próprio Código de Processo Civil, ele acaba respondendo a pergunta do colega lá, que ele fez há pouco. Primeiro, a tutela conserva sua eficácia na pendência do processo e, salvo decisão em contrário, ela conserva sua eficácia durante, inclusive, o período de suspensão do processo. Claro que ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Tudo bem. Então, a qualquer momento, eu posso fazer uma petição pedindo para o juiz rever a decisão. Agora, o juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas para efetivar a tutela. Por isso que eu entendo que ele pode, sim, aplicar as TRINs sem problema nenhum, né? E aí, aplica-se o parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará no que couber o cumprimento provisório da sentença. E aí eu vou lá no cumprimento provisório da sentença e ele diz que um dos pontos é: sobrevindo decisão que modifique ou anula a sentença objeto de execução, eu preciso restituir as partes ao estado anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos autos. Sei que eu li rápido aqui, mas o que esse dispositivo quer dizer? Cara, na hora que eu revogar a tutela, que eu reformar a tutela provisória, eu preciso retornar ao estado anterior, liquidando eventual prejuízo nos autos. Portanto, eu preciso que a tutela ela retorne ao estado anterior, se ela for reformada. E aí vem a tal da teoria do fato consumado, que é o seguinte: eu impetrei o mandado de segurança, consegui uma liminar e continuei no concurso público, cara. Passei, fui aprovado, lá atrás a minha liminar foi reformada, depois que eu já estou trabalhando há 5 anos. Eu posso aplicar a teoria do fato consumado? Em tese, a regra, né, a jurisprudência do STJ é que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado para tornar definitiva, por exemplo, a situação de candidato que tem a sua participação em concurso público assegurada por liminar. Então, aqui é um ponto interessante, que quando você passou no concurso com a liminar, você já sabia que estava com a decisão precária. Eu tenho amigos, inclusive, que tomaram posse em concurso através de liminar, e a conversa que a gente tem sempre é a mesma. Você vai tomar posse, você vai lá exercer o cargo, mas não pare de estudar. Aqui você está como intruso, você vai perder essa liminar. Tipo assim, né, meio que terrorismo. Então, se você continua estudando, passa em outro concurso e toma posse no outro. Não fica aí. Do mesmo jeito, o candidato daquele exemplo que eu dei da PGA São Paulo. O candidato passou na prova por conta da liminar, na próxima fase. No final, ele ficou em primeiro lugar. E aí? O STJ disse que não há direito líquido certo dele a ser nomeado e empossado. Existe um direito à reserva de vaga até o trânsito em julgado. Me parece que é uma alternativa, né? Ele fica lá em outra lista, separada a vaga reservada, a gente chama o segundo, chama o terceiro, a administração vai conduzindo e depois a gente nomeia esse cara, né? Não há uma situação fática a ser preservada no caso concreto. O Supremo, inclusive, né, disse que não há como invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, né? A lógica é exatamente que você, quando entrou com o mandato de segurança ou com a ação judicial, você já sabia
que essa decisão ela seria uma decisão provisória. O que é mais polêmico é a questão, me parece, dos benefícios previdenciários, e agora eu vou expandir a polêmica. O Supremo acabou de dizer que cabe, sim, liminar em mandato de segurança para reajuste de servidor público. E se lá na frente eu perder essa decisão? Se esse, por exemplo, é um tema... Veja, Karen, eu tive um aumento no meu salário de R$ 1.000 com a liminar. Tudo bem, se depois de um ano eu perco, eu tenho que devolver ao erário, me parece, R$ 12.000. Tecnicamente falando, teoricamente falando, se eu vou retornar ao estado anterior. R$ 12.000, né, dividido em módicas prestações, limitando a 30% do valor do meu salário, digamos assim, é um valor que ninguém quer pagar, mas é possível. Agora, e se esse processo for afetado como representativo de controvérsia, sei lá, alguma coisa assim, e ele passe 10 anos para ser julgado? E quando for julgado, eu perdi. Como é que eu vou pagar esse dinheiro? Percebe que fica um valor, uma coisa impagável, de certa forma. E aí, quanto aos benefícios previdenciários, né, o Supremo, o STJ, na verdade, disse que sim, mesmo que a decisão seja revogada, eu preciso devolver os valores, mas isso não seria uma verba alimentar, mesmo assim, né? O único limite que a jurisprudência disse é o limite ali da margem consignável da folha de pagamento. Então, eu preciso respeitar aquele limite ali dos descontos, né, da margem consignável. Foi o que o STJ disse lá no RESP 14.01.560, né? A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para vocês terem essa informação, né? A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos, né? O STJ, contudo, né, limitou ali a questão do limite da margem consignável enfim, do contra-cheque. E aí eu acabei correndo mais do que tinha programado, cara. Então a gente já vai chegando no fim, né? Acho que a galera até vai gostar que não fique tão longo, mas é a ideia dos meios de impugnação, né? Que 3 são os meios de impugnar a tutela provisória: agravo de instrumento, que é recurso, é o único recurso; a suspensão de liminar ou de antecipação de tutela, que não é recurso, né? Está ali previsto na Lei 8.437 como um pedido ao presidente do tribunal; e a reclamação constitucional, que não é exclusivo da Fazenda Pública, mas que a gente tem usado muito, inclusive depois de habeas corpus, é o maior número de processos distribuídos no Supremo. Só para vocês terem uma ideia, hoje, na CDF, nós estamos com, hoje, 2 reclamações constitucionais em pauta no Supremo. 2 discussões em pauta, o alegado descumprimento dos tribunais, né, de decisões do Supremo. Curiosamente, ambos discussões tributárias, né, que a gente entra com a reclamação para cassar a decisão. Então, veja que a vida real é exatamente isso, né? A gente tentar trazer esses argumentos, tentar trazer essas teses para o caso concreto. Aqui no município, o que não falta enfim, discussão aí para agravo de instrumento, para, né, até, cara, teve agora o encontro aí dos residentes, né, que eles estão apresentando a questão da inovação e tal. Então, como sugestão aí de inovação, é uma espécie de mapeamento dessas decisões, de controle dessas decisões que a gente tem tentado fazer, né, para poder saber que tipo de discussão vai para a reclamação constitucional, que tipo de discussão cabe suspensão de liminar, o que outro município já não fez e ganhou com suspensão. Enfim, são discussões que o céu é o limite, né? Então, queria
Agradecer. Ótima sugestão aí, Igor. Aí, se os residentes reclamarem, aí eu vou dizer assim, mas foi ideia do doutor Igor, a culpa é dele. Não, mas eu acho que é uma boa tarefa para a gente envolvê-los no futuro. Eu queria agradecer, assim, Karen, o convite, mais uma vez, né, dizer que eu estou à disposição e que o assunto acaba sendo muito extenso claro, a gente tem múltiplas abordagens. Né? Eu tentei fazer algo menos... Tanto que eu preparei... Vou mandar aí para você, se você quiser compartilhar com os residentes. Preparei não sei quantos mil slides, mas é, a ideia é que a gente foi pulando para falar de temas relacionados com o dia a dia, tentar trazer casos concretos, né? Que, Uhum. enfim, até, inclusive, tem discussões sobre cautelar, tutela provisória, que a gente perdeu aqui no município, e nos 48 do segundo tempo a gente propôs discussões, mediações, né, conciliações, e a gente tem obtido êxitos, claro, não é o êxito total, mas êxitos interessantes com essa tentativa de acordo. Né? Então, fica aí também uma discussão interessante para o futuro. Então, na verdade, todo esse estudo, assim, e eu estava pensando muito durante a tua apresentação, mostra que não basta a gente saber ah, os instrumentos do Código de Processo Civil, mas a gente tem que refletir sobre eles com estratégia. Tem que pensar de forma estratégica de como aplicar, porque as coisas estão, na vida real, elas são diferentes do concurso, né? No concurso, as questões têm que vir redondinhas, até para evitar algum recurso, mas na vida real, a criatividade corre solta, né? Eu estou aqui com a minha internet um pouco ruim, então eu estava sempre tirando a imagem. Às vezes aqui tu congela para mim, e eu estava tentando deixar menos devagar, mas se porventura eu congelar aqui, eu congelar minha fala, então já peço as minhas desculpas. Aqui até o Luiz colocando, concurso 1 mais 1 igual a 2, vida real, b ao quadrado menos 4ac. É mais ou menos assim, a vida real fica um pouco mais complexa, né? A gente tem que pegar e criar em cima dos instrumentos que a gente aprendeu. Igor, obrigada. Eu acho que a tua prática, enquanto professor e também como estrategista ali na assessoria junto ao Distrito Federal e mesmo quando estavas na TRIC, é fundamental até para a gente entender que existe essa mescla, né? Entre o 1 mais 1 do concurso e o b ao quadrado menos 4ac, que o Luiz colocou ali, que é a vida real e são soluções construídas e até como estratégia chegar ao final de tudo e dizer assim, bom, vamos pedir aqui uma mediação, vamos propor aqui uma solução de consenso, porque senão as consequências para o interesse público vão ser nefastas, né? Gente, obrigada pela audiência aqui, dos residentes, vários servidores aqui também. Pessoal agradecendo também pelo WhatsApp, inclusive, e convidados da OAB Distrito Federal também aqui, o Luiz está colocando, que eu não cumprimentei no início, mas sintam-se à vontade para sempre participar aqui dos nossos eventos. E agradecendo aqui ao Igor, eu também me despeço e desejo um bom dia de trabalho a todos.